do Senhor nesse tempo, mas estamos firmados nos planos do Senhor Deus. O texto de número 32, do versículo 32 diz: se Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. É mais uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que esse Deus não nos dará com Ele também, de forma graciosa, todas as coisas? Talvez essa é a nossa pergunta diária. Será que Deus nos concederá? Será que Deus me dará todas as coisas? E quando eu olho para isso aqui, que todas as coisas seriam essas? As nossas necessidades, as nossas preocupações para esse tempo, para destroçar, para destruir qualquer dúvida nesta manhã. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 32: aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Isso aqui é uma garantia maravilhosa. Ele está dizendo que haveria de dar com Ele todas as coisas. Aqueles que foram chamados, justificados e serão glorificados por completo. Mas qual é a garantia? A garantia é a promessa de quem? Daquele que nem o seu próprio filho poupou, mas como disse o profeta Isaías, Deus agradou moê-lo. É esse Deus que fez uma promessa para a gente. É esse Deus que deu o seu próprio filho, e é Ele que está garantindo que nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. E aí, diante disso, como é que Ele não fará isso por nós? Porque quando eu olho para o Cristo, no capítulo 6 de Mateus 33, Ele disse certa vez assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, as páginas da história desta igreja foram marcadas com milagres do Senhor. Sabe, a história da igreja do Suriname foram marcadas com provisões do Senhor Deus. Naquele tempo que o pastor passou, e talvez veio à mente: não tem jeito, não tem uma porta aberta, é impossível isso acontecer. De repente, aquele que nem a seu próprio filho poupou, mas fez uma promessa de nos conceder, de nos dar com Ele todas as coisas, abriu portas, fez milagres. Passou 10 anos, passou 20 anos, passou 30 anos, e chegou 40 anos de história na Assembleia de Deus do Suriname. O que é que isso está acontecendo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus olhou para os seus discípulos um dia, no Mateus 6:25, e disse: por que é que vocês estão preocupados com o que comer e com o que beber? Olha para os pássaros, eles não semeiam, eles não cegam, mas imagine bem, eles sobrevivem. Tem um cuidado paterno de Deus sobre os pássaros, e se Deus cuida dos pássaros, quanto mais de vocês o cuidado dele estará. Mas alguém se preocupava com o que vestir, e o Senhor vai falar isso com os seus discípulos: não estais ansiosos com o que vestir. Olha para o lírio dos campos e veja, nem Salomão, em seu tempo suntuoso de rei, ele se vestiu como o lírio do campo. Mas se Deus preserva e cuida da erva verde, quanto mais de vocês. Sabe que tem uma promessa de Deus para a sua vida nesta noite? Digo, nesta manhã, é a promessa daquele que nos deu com Ele todas as coisas. Não haverá falta, necessidade, porque há um Deus de provisão aqui nesta manhã. Porque Ele deu o seu próprio filho para ser moído por todos nós, e como ovelha muda Ele foi levado aos seus tosquiadores, e Ele não abriu a sua boca. Não foram as 30 moedas do Judas traidor ao que entregou a Jesus
Jesus. Não foi o medo do fraco Pilatos que entregou a Jesus. Também não foi a cruel inveja dos judeus que entregaram Jesus. Foi o Pai. O Pai entregou o seu próprio Filho. A cruz foi a solução do passado. A cruz é o que sustenta o presente da igreja, e a cruz é a certeza e a garantia do nosso futuro. Quantos podem glorificar ao Senhor nesta manhã? Porque ainda que o diabo se levanta, o sacrifício do Cordeiro de Deus é evidente na cruz do Calvário, e nós viemos adorá-lo aqui nesta manhã. Ele nos dará graciosamente todas as coisas. Oh, aleluia! Quando eu olho para esse texto, aí de repente, apesar de todas essas perguntas feitas, de repente o versículo 33 diz algo muito interessante. Porque mais uma pergunta salta diante dos nossos olhos: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai se levantar? Quem é que vai ter ainda coragem de levantar acusação contra os escolhidos de Deus? E diante desse texto, a apresentação desta pergunta nos leva a pensar em um tribunal. Ou seja, alguém está sentado no banco dos réus, esperando unicamente agora para que os seus acusadores entrem na sala. E quando eles entrarem na sala, começa a iniciar um vilipêndio de acusações, um chicotear de acusações. E de repente, quando isso acontece, até então ninguém aparece como defesa. Não há outro caminho. E assentado no banco dos réus, alguém nos acusando de dia e noite. O autor do livro de Apocalipse, o livro da Revelação, diz que aquele que nos acusa de dia e de noite, ele será preso um dia, mas ainda ele permanece. De repente se levanta alguém, o nosso Deus, o nosso juiz supremo, e ele nos declara justo diante do Senhor. Como é que isso acontece? É Cristo quem morreu, ou que antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai, ou à direita de Deus, e que por também nós intercede. Dá para você analisar esta imagem? Você assentado no banco dos réus, alguém aponta o dedo para você, e lhe acusava, porém, alguém se levanta, o Cordeiro de Deus se ergue, e quando ele se ergue em nosso favor, ele diz assim: não há acusação contra ele. Ainda que se levante, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Talvez o diabo tenha apontado o dedo para você, e quem sabe algumas pessoas, pastor Valdinei, têm sofrido talvez com um passado que foi constrangedor, com um passado que foi opressor, e talvez mesmo alcançando a graça de Deus, algumas pessoas ainda carregam consigo um peso na consciência, e quando chegam aqui, não há certeza da salvação. Quando chega no momento da ceia, ao invés de celebrar com o coração, com a alma cheia de prazer, há um pensamento pesaroso na alma dele. Eu vim dizer para vocês aqui nesta manhã, há um Deus que se levantou em seu favor, e quando ele se levanta, ele perdoou-nos através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Quando você pegar o pedaço de pão, entenda, ele foi moído por você. Quando você tomar o cálice, entenda, o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. E ainda que o diabo tente te acusar, eu e você, nós somos perdoados. Você é perdoado. O diabo vai tentar acusar, mas só quem é perdoado nesta manhã, eu convido você agora,
para levar a mão gentilmente, por favor, no ombro dessa pessoa que está do seu lado agora. Enquanto você coloca a mão no ombro desta pessoa, eu libero uma palavra de Deus para a sua vida. Não haverá poder de acusação, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus, é Deus quem o justifica. Quem pode adorar ao Senhor Deus desta manhã? Agora eu vou lhe dar um momento para você abrir a alma, abrir o teu coração como um perdoado. Uma igreja perdoada adora com liberdade. O louvor de uma igreja perdoada, ainda que o diabo ainda se levante, ele se levanta, porque não se dá como um derrotado. Mas a história dessa igreja está dizendo: não prevalecerá. Onde estão os crentes perdoados nesta manhã? Toda acusação, todo dedo em riste de Satanás contra você, hoje eu repreendo pela glória do nome do Senhor. Quem condenará os escolhidos de Deus? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, levante uma de suas mãos em adoração, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Tem uma presença gloriosa aqui neste ambiente. A pergunta do versículo 34 é: quem condenará os escolhidos de Deus? Quem condenará os escolhidos de Deus? Quem condenará os escolhidos de Deus? A pergunta aqui, o apóstolo apresenta pelo menos 3 razões aqui, ou algumas razões, porque não seremos condenados. Aqui é o checkmate. Não dá mais para o inimigo, não dá mais para ele. Em primeiro momento, o apóstolo Paulo apresenta na sua teologia que a primeira razão de não sofrermos a condenação e o inimigo não ter poder contra nós para nos condenar é a morte de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3 e versículo de número 13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se própria maldição em nosso lugar. O diabo queria nos condenar, o diabo queria nos prender às amarras da condenação eterna, mas só que um dia Cristo, ele aceita a ser feito maldição por nós, para quebrar a maldição da lei que estava sobre os homens. Por isso o apóstolo Paulo escreve o capítulo 7 da carta aos Romanos, e lá vai ter lei, pecado, lei, pecado, lei, pecado, lei e pecado. De repente ele fala: o que eu quero fazer, eu faço. Aí Paulo vai falar sobre esta palavra, e de repente, quando ele está dizendo sobre isto, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É como se o peso da realidade da condenação caísse sobre ele, mas é como se não desse pausa, é como se ele não desse vírgula. E de repente, quando ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma possível lembrança da prática dos piratas etruscos, em que amarravam um cadáver no corpo de um condenado, e ali acontecia uma decomposição, e aquilo passava para o corpo vivo do condenado. Mas Paulo está dizendo: quem vai me livrar do corpo desta morte? Miserável homem que sou. E de repente talvez o diabo fale: agora eu pego Paulo, é agora que eu vou acabar com Paulo. Mas de repente ele abre a sua boca e fala: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez é assim na nossa história. O diabo se aproximava, agora ele para, agora ele desvia, agora ele deixa o cargo, agora ele abandona o chamado. E quando você dizia: eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu não vou, Senhor, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aqui de pé, filha. Você está aqui de pé, filho. A morte de Cristo Jesus nos garantiu então, e não há quem possa nos condenar, porque Cristo se fez maldito para sermos nós abençoados por Ele. Oh, glória. A segunda coisa que Paulo vai falar na sua teologia é sobre a ressurreição de Cristo. Condena eles, condena a noiva, condena a igreja. Mas Paulo vai escrever na sua carta em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 19: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele alimenta a esperança de um futuro glorioso, de uma redenção completa. Ele está dizendo: quem é que vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? O nosso Cristo que morreu é o Cristo que também ressuscitou. Eles até diziam acerca dos servos do Senhor: temos contra ele, porque ele carrega uma lenda com ele, dizendo de um tal Jesus que morreu, mas que ressuscitou. Não é lenda, é verdade. Nós acreditamos, e ele está aqui nesta manhã. No terceiro dia, quando as mulheres foram no sepulcro e se aproximaram, a porta estava, a pedra estava removida, e quando elas batiam o coração acelerado, alguém chegou para ela e disse: sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado, ele não está mais aqui. Por quê? Porque já ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Nós não viemos aqui nesta manhã celebrar um Cristo morfético, esquelético, pregado numa cruz do Calvário. Não, não. A gente veio adorar um Cristo que está vivo e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Se a igreja do Senhor que está aqui nesta manhã acredita que Ele está vivo, 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 Ele está vivo. E para encerrar aqui, a terceira coisa que o Paulo apresenta na sua teologia, porque o inimigo e os inimigos não terão poder para nos condenar, é devido à nossa posição em Cristo. O texto fala que Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós, no versículo de número 34. Ao ressuscitar, Ele disse: eis que é me dado todo o poder no céu e na terra. O nosso defensor tem todo o poder, de forma que a nossa posição em Cristo nos garante do poder, do livramento e da proteção necessária. Alguém vem para acusar, alguém vem para tentar condenar, mas quando olha para o pastor Valdinei, a posição do pastor Valdinei está posicionada em Cristo. Aí ele vem, mas quando ele olha aonde está o pastor Valdinei some. O Cristo aparece e não dá de forma nenhuma para o diabo acusar. É como a cruz de Cristo. Estamos escondidos na cruz de Cristo, e por mais que o diabo tenta nos acusar, ele não terá poder e não terá autoridade,
porque aquele que está conosco, Ele é maior e tem todo o poder no céu e na terra. E por isso o apóstolo Paulo disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aonde estão em Cristo? Estão escondidos em Cristo. Não é na Assembleia, não é na Batista, não é na Deus e Amor, é o posicionamento em Cristo. A história dessa igreja está dizendo: posicionados em Cristo, nós somos mais do que vencedores, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Eu não vou encerrar, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Deus está falando conosco nesta manhã a respeito do seu grande amor. E quando Paulo vai falando sobre essas coisas de forma bem resumida, eu digo para vocês agora: quem é que vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? E de repente o apóstolo Paulo vai apresentar umas possíveis levantes, possíveis impedimentos contra nós. Mas o apóstolo Paulo vai concluir dizendo que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem qualquer outra criatura ou qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. Você está abraçado pelo amor de Deus, não é pelo teu merecimento. Você está abraçado pelo amor de Deus, é pelo favor da graça. Se a gente fosse olhar pelo nosso merecimento, os braços de Deus se abririam e diria: vai embora. Mas como é graça, mesmo nas suas imperfeições, Ele olha para você e diz: vem, vem, filho amado, vem, filho amado. Fica de pé, fica. Oh, aleluia. Alguém está dizendo aqui: vem, filho amado, vem, filho amado. Mas os acusadores, aqueles que condenam, não prevalecerá contra aqueles que estão escondidos na cruz de Cristo. O diabo é um derrotado e a igreja é vencedora. E se você crê nisso, levante as duas mãos lá em cima e dê um brado de... Recebam a presença. Posicionados em Cristo, não tem para o diabo, não tem para Satanás, pastores. A igreja vai prevalecer, a noiva vai prosseguir. Estamos em Cristo. São 40 anos de história. Eu queria que você, antes de passarmos para o ato da ceia agora, eu queria que você abraçasse essa pessoa que está do seu lado e diga para ela em alto e bom som: o amor dele é imensurável. Diga para essa pessoa: o amor dele te abraçou. O amor dele te abraçou. Diga para ele: o amor dele nos fez caminhar até aqui. É presente. O futuro era um futuro estranho, esquisito, mas a graça nos alcançou, o perdão nos alcançou. Posicionado nele é o nosso presente. O diabo tenta acusar, mas não consegue. E a gente caminha. A gente está caminhando em que? Na viva esperança daquele que fez a promessa.